Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia vem hoje até aos Jardins da Gulbenkian, em plena cidade de Lisboa. Neste local, no meio do barulho de uma cidade, de uma capital, somos também convidados a procurar lugares, pessoas, momentos que nos convidam à serenidade, ao descanso, também à introspeção. Vamos fazê-lo na companhia do Padre Adelinas Censo, é nosso convidado esta tarde e com ele vamos ao encontro de momentos que marcaram a sua vida. Muito boa tarde, Padre Muito boa Adelino. tarde. Boa Obrigada tarde, por Lígia. estar connosco. Ao tomar contacto com a sua história, sinto-me interpelada pela sua busca de infinito. Uma busca de infinito à procura de Deus e à procura das pessoas. Não sei se li bem. Sim, creio que sim, muito bem. Eh, Eu começaria com algo que é um termo japonês, Ichigo Ichie, que significa mais ou menos um tempo, um encontro, que é um termo que se usa principalmente ou especialmente na cerimónia do chá e que significa este encontro é único, não há um encontro que se repita e por isso vamos valorizar este encontro o máximo possível. E a partir do momento em que se nós fizermos este exercício, que é um exercício permanente para valorizarmos o momento que estamos a viver, isso vai nos acompanhar depois ao longo da nossa vida. E quando nós recordamos esses momentos que vivemos com essa intensidade, esse momento torna-se presente na nossa vida atual. Isto é, o passado torna-se presente e prepara o futuro. É uma mistura de passado, futuro e presente num só presente neste momento atual. Essa inteireza, essa busca ou essa plenitude, essa inteireza sempre foi presente na sua vida ou mais tarde reconheceu como fundante nos momentos que foi partilhando? Eu penso que, na generalidade, sempre foi algo que eu senti, só que eu não sabia explicar, como não sei explicar agora, mas algo que eu senti, essa intensidade, mesmo a própria busca, tem que ser uma busca, no meu caso, foi sempre uma busca muito intensa, uma avidez, eu era ávido de vida, aliás, continuo a ser ávido de vida. Eu penso que eu gostaria de continuar sempre a ser rebelde e a ser um buscador. Padre Adelinas Censo, para além de ter vivido 12 anos no Japão, tem duas viagens grandes na sua vida, concretamente à Ásia e também à América do Sul, e é lá que é nestes contextos que elege muitos momentos fundantes na sua vida. O primeiro que elegeu foi na Irlanda. Quer-me falar desse pôr do sol? Glencolumbkille, no condado de Donegal, no extremo ocidental da Irlanda. Diz-se em Columbkille que ali há o pôr do sol mais belo de toda a Europa. É natural que noutros lugares se diga dos outros lugares. Mas o que é certo é que é de facto um lugar místico. Há ali muitos artistas que vivem precisamente naquele local porque é uma paisagem extraordinária. A pessoa espreguiça o olhar por aquele mar infinito e sentindo aquele sol irlandês, quando não chove, porque na Irlanda chove muito, aquele verde é uma coisa deslumbrante. Esse Glencolumbkille ficou-me gravado na alma. Mas isso imediatamente, e tudo está interligado, como diz o Papa Francisco, imediatamente me leva para o outro lado do planeta, para o Japão. O Japão, norte de Nagasaki, na ilha de Kyushu, num lugar deslumbrante que se chama Sotomé, onde há um museu literário de Shusaku Endo, portanto, o escritor católico japonês Shusaku Endo, e aí a pessoa espreguiça o olhar sobre aquele mar infinito, pintalgado de algumas pequenas ilhas, o céu azul com farrapos brancos de nuvens e um monumento de homenagem ao silêncio, aos cristãos escondidos, onde está em japonês mais ou menos isto, apenas isto, que são palavras do Shusaku Endo.
tanto sofrimento, Senhor, e o mar continua tão azul. E estando ali, espreguiçando o olhar para aquele mar infinito e sentindo, quase escutamos interiormente os gritos daqueles cristãos escondidos que ao longo dos tempos foram martirizados e foram torturados e mortos naquele lugar. Aí só o silêncio nos permite estar em comunhão com o que aconteceu também. Exatamente. Ao silêncio, aí experimenta-se realmente o silêncio, aí escuta-se o silêncio e reza-se em silêncio. A nossa oração acaba por ser uma oração de silêncio. Um silêncio que é plenitude. É o mesmo silêncio que sentiu convocado em si também nas montanhas tibetanas? Ai, sim. As montanhas tibetanas, de facto, têm uma mística muito especial, porque nós caminhamos por uma altitude mais ou menos, em média, 4.000 metros acima do nível médio das águas do mar, e então a pessoa sente-se tão pequenina no meio daquela imensidão, e como eu caminhava sozinho por aquelas montanhas, houve momentos em que eu caí em mim, sentei-me em cima de uma pedra, ou olhar para aquela imensidão e comecei a chorar. E porquê? Porque há uma solidão tão tremenda, tão terrível, e ao mesmo tempo tão plena, que aí está, a pessoa sente uma presença muito forte, podemos dizer que é a presença na ausência. É necessário chegar a essa ausência, a essa solidão tremenda para sentir essa presença. E aí no Tibete sente-se bem. Tem uma atração pelos russos, pelos escritores russos. Quando o desafiei a contar-nos autores, livros, foi a Gorky. Em especial a um livro de Gorky, As Minhas Universidades, que é muito revelador também daquilo que o Padre Adelino busca, daquilo que o Padre Adelino procura no contacto com as pessoas, na busca de infinito, no procurar aquilo que são as experiências das outras pessoas também, o colocar-se nesses lugares. Porquê Gorky? Eu próprio me interrogo porquê Gorky. Talvez porque As Minhas Universidades, portanto essa trilogia autobiográfica, revelam o que é o próprio autor. E quando nós lemos um livro, nós entramos nessa própria narrativa e tornamos-nos íntimos com o autor. E descobrimos ali alguns pontos comuns, algumas experiências comuns. E eu o que sentia em Gorky era essa rebeldia, mesmo a rebeldia política no que diz respeito a Gorky, e também essa necessidade da experiência concreta, do encontro concreto com o outro. Os livros levaram-no às pessoas ou foram as pessoas que o levaram aos livros? As duas coisas, mas talvez mais os livros que me levaram às pessoas. E volto ao Ichigo Ichie, porque os livros ajudaram-me, talvez, a concentrar-me mais num momento concreto que eu vivia. Por exemplo, um encontro com uma pessoa. Valorizar isso ao máximo. Portanto, é como que eu costumava dizer ou pensar que nós somos como limões. Devemos ser espremidos. Se nós formos espremidos, temos muito sumo para dar. Se nós não formos espremidos, acabamos por secar. E eu penso que era essa necessidade que eu tinha. E os livros ajudaram-me a concentrar-me mais nos encontros que eu ia tendo na vida do dia-a-dia, na vida cotidiana. E a música? Quando é que nasce na sua vida? A música, eu penso que... Eu tenho refletido um pouco sobre isso. Eu penso que a música terá nascido, talvez, na aldeia onde eu nasci, porque várias pessoas da minha família eram músicos daquelas bandas da aldeia.
mas depois a música foi-se alicerçando mais, foi começando a fazer mais parte da minha vida depois de eu vir para Lisboa e principalmente quando fui para a Alemanha. Portanto, a música tornou-se uma companheira inseparável. Ainda hoje continua a ser uma companheira inseparável. E é na Alemanha que se depara com muitos compositores clássicos, ou ainda cá em Portugal? Já ainda cá em Portugal, antes de ir para a Alemanha. Mas na Alemanha, digamos que isso foi bastante mais alicerçado, porque a Alemanha, enfim, principalmente naquela época em que eu fui para a Alemanha, havia muitos concertos. Houve vários anos seguidos em que eu frequentava as salas de concerto, em média, 2 ou 3 vezes por semana. E realmente as grandes orquestras mundiais, os grandes maestros, os grandes solistas, iam a Düsseldorf, que era onde eu vivia. Portanto, aí havia um ambiente cultural muito intenso. E digamos que foi aí que se alicerçou mais esta ligação profunda com a música, esta ligação íntima. Acredito que a música também o tenha feito, por um lado, chorar e, por outro lado, emocionar-se e, por outro lado, unir-se mais a Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda hoje, quando escuto, por exemplo, a oitava de Bruckner e aquele adagio impressionante, principalmente se são as sinfonias do Bruckner interpretadas pela Orquestra Filarmónica de Munique, sob a regência de Sergio Celibidache, porque há aí como que uma ligação profunda, uma união profunda entre Celibidache e Bruckner. A música foi acompanhando também alguns dos seus encontros e também o silêncio, porque sei que partilhou longos silêncios com pessoas que foram marcantes na sua vida também. Recordo, por exemplo, Afonso Vasconcelos, que eu conheci num café. Quando eu estava a tomar café com um amigo, eu era pouco mais de adolescente, e houve um senhor que ouvi uma voz de um senhor que estava sentado lá a um canto, dirigindo-se ao meu amigo e dizendo: aposto contigo, ou aposto que o teu amigo escreve poesia. Eu escutei aquilo, foi para mim quase um choque. E o que é curioso é que, lá está, o Ichigo Ichie, não deixar passar um momento, um encontro. Aquilo foi um encontro, foi um verdadeiro encontro com o Afonso Vasconcelos. Porque depois eu informei-me de quem se tratava e daí a poucos dias estava a bater-lhe à porta. E é curioso que ele, quando me abriu a porta, disse: eu estava à tua espera. Então eu passava noites inteiras, principalmente a ouvir os seus queixumes, porque ele falava, e a mulher ficava muito contente porque ele tinha com quem falar. Ele passava as noites, naturalmente, quando eu estava a conversar, quando eu não estava, passava as noites a escrever poemas e depois, muitas vezes, eu saía de lá de madrugada com os poemas dele metidos no bolso. Foi um encontro muito poético que me ajudou a viver a poesia. Depois, em relação à música, por exemplo, eu, quando estava na Alemanha, conheci o David Adam, que era irlandês, que era um grande melómano, a quem a mãe tinha dito, quando era pequeno: tu continua com esse gosto pela música, porque nunca te sentirás só. E ele era um grande melómano que frequentava regularmente os festivais de Salzburgo e de Bayreuth. Com o David, realmente, passávamos muitas horas em silêncio, tendo como companheira a música. Íamos muitas vezes juntos a concertos e, quando estávamos lá no gabinete dele, em sua casa, escutávamos a música. A mulher dele, Irena, trazia chá
colocava ali o chá em silêncio e nós continuávamos em silêncio a escutar música. Houve outros encontros também, acompanhados quer por música, quer por poesia, e a música também acompanhou a pintura, o ato de pintar. Não só o ato do padre Adelino Ascenso ao pintar, antes de ser sacerdote, mas também nos encontros, concretamente com Artur Boal. Sim. Artur Boal, eu conheci-o quando eu era o diretor artístico de uma galeria de arte em Leiria e organizei uma exposição coletiva com Artur Boal, Cruzeiro Seixas, Raul Pérez, Mário Cesarini, vários pintores da atualidade nessa altura, nesse tempo. E o Artur Boal foi um pintor que desde o princípio quis colaborar de forma muito intensa. Ele era um homem muito intenso e que valorizava ao máximo a amizade. E estabeleceu-se realmente uma relação muito próxima entre nós. Eu recordo que quando eu ia para o ateliê dele, havia muita gente, muitos galeristas e muitas outras pessoas que acorriam ao ateliê dele na Amadora, e depois quando todos iam embora ficávamos nós, ou ficávamos 2 ou 3, aquelas pessoas mais próximas a conversar. Depois eu acompanhava-o até à sua casa, 15 minutos a pé, e comíamos a omelete que a sua mulher, a Guilhermina, tinha preparado e tinha deixado em cima da mesa. E nós íamos falando sobre a vida, sobre o mundo, em surdina, para não acordar a mulher que estava a dormir no quarto ao lado. E depois eu ia para o ateliê e ficava no ateliê. Nós éramos tão amigos que eu tinha a chave do ateliê. O Artur Boal era um homem de grande espiritualidade. Eu uma vez disse-lhe que gostaria de escrever algo sobre a espiritualidade ou a religiosidade em Artur Boal. Ele ficou radiante, porque ele dizia: muita gente escreve sobre mim, mas nunca ninguém escreveu sobre a minha religiosidade, ou a minha espiritualidade, ou a espiritualidade em mim. E era um homem realmente muito espiritual, um esfomeado de transcendência. Também ele era um esfomeado de transcendência. E era um buscador também. E um buscador. Vamos falar de uma outra pessoa que marcou a sua vida, que o conheceu e reconheceu, se calhar antes ainda do Padre Adelino ter palavras para exprimir ou para verbalizar aquilo que sentia, que é Dom Serafim, Bispo Emérito de Leiria Fátima. Quer-nos falar desse encontro que teve, também porque foi fundamental para ir percebendo e encaixando na instituição Igreja. Sim. É curioso que eu, como me dedicava à pintura, além de ter essa função nessa galeria de arte, também fazia exposições e fiz uma exposição em Leiria. E eu estava a tomar café, parece que estou sempre a tomar café, mas estava a tomar café com um jornalista. Não, estava a tomar café com um amigo e veio um jornalista dizer-me: olha, está ali um padre que está a ver a exposição e quer falar com o autor dos quadros. Eu fui lá ver quem era o padre, não o conhecia de lado nenhum. E ele apresentou-se, era bispo coadjutor de Leiria Fátima, que era o Dom Serafim. A partir daí houve uma empatia, até que a certa altura, quando eu já tinha decidido que iria para o seminário, ainda não sabia bem o lugar, mas quando eu já tinha realmente decidido, porque eu decidi verdadeiramente quando estava no mosteiro tibetano no Nepal. Mas houve várias coisas que eu queria resolver na minha vida antes de dar o passo decisivo. E então eu disse-lhe que estava a pensar em entrar no seminário em ordem a ser sacerdote católico. E ele respondeu-me: eu já tinha pensado nisso, mas como te conheço, não quis dizer nada. Ele conhecia-me bem, ele sabia que eu tinha tendência para tomar as decisões, principalmente decisões importantes na minha vida, pessoalmente. Portanto, eu queria assumir a responsabilidade sobre as minhas decisões, e então ele não quis dizer-me nada para não me influenciar, mas ficou muito contente.
E então foi quando ele me disse, olha, vendo o teu passado, parece-me que tu deves ser missionário. Não padre diocesano, mas missionário. E então foi assim que eu fui bater à porta da Sociedade Missionária e entrei. Regressa muitas vezes à dedicatória que ele escreveu na Liturgia das Horas, para que todas as horas de todos os dias de muitos anos sejam uma liturgia. Sim, é uma das dedicatórias mais belas, na minha opinião, é uma das dedicatórias mais belas que eu alguma vez vi. Não só recebi, como vi. É um itinerário de vida. É um itinerário de vida. Oxalá que eu pudesse cumprir. O Padre Adelino tem noção que se esvazia de si quando está com o outro? Não, não. Há um termo, novamente um termo japonês, que é deai, encontro, que é constituído por 2 ideogramas. O primeiro ideograma significa, ou diz-se, dero, e significa sair. O segundo ideograma é ao, e significa encontro. Então, para que haja um verdadeiro encontro, primeiro é necessário sair, ou sairmos de nós mesmos. É o que se diz em japonês, munisuru, tornar-se vazio. Se nós nos esvaziarmos, há o verdadeiro encontro, porque o outro entra no nosso interior. Mas isso não pode ser consciente, porque se é consciente é artificial. Tem que ser algo natural. Se nós, ao longo da nossa vida, e principalmente eu penso que nós devemos lutar por esse esvaziamento para que haja um verdadeiro encontro com o outro. Se nós, ao longo da nossa vida, pudermos praticar isso no dia a dia, então estamos a seguir, penso eu, o caminho certo, mas não é consciente. Padre Adelino, seria esta altura para fazermos uma inclinação e agradecer-te muito a sua disponibilidade para estar connosco à conversa e, de uma forma pessoal, agradecer também poder partilhar um encontro, um momento consigo que abrimos a quem nos seguiu e participou nesta conversa também. Muitíssimo obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado também, Lígia. Obrigada, Padre Adelino. Estivemos à conversa com o Padre Adelino Ascenso, aqui nos Jardins da Gulbenkian, no meio da cidade, mas o local também onde acontece a procura de Deus e acontece o silêncio. Obrigada por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.